Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso seminário da quarentena. Essa é a nossa 8ª palestra do seminário e a gente tem o prazer de receber virtualmente o professor Haroldo Atias, que é lá da Universidade Federal do Oeste do Pará, do Programa de Ciências Exatas. Ele vai conversar com a gente sobre o papel do professor de matemática na formação política. Haroldo, fica à vontade aí, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sou eu que agradeço, viu, Michel? Agradeço muito o convite. E, na verdade, assim, eu queria muito mais era ter uma conversa com vocês, né? Eu vim aqui fazer uma provocação. Eu coloquei esse tema, né, para o Michel. Quando o Michel me procurou, eu pensei, vamos pensar um tema aí que seja relevante para esse momento que a gente está vivendo no nosso país, né? Eu confesso que eu ficaria mais confortável se eu estivesse falando alguma coisa de um conteúdo específico da matemática, mas eu acho que a gente precisa começar na nossa área de educação, enquanto professores de matemática, né, a discutir o nosso papel na formação política dos estudantes também, né? Então, o Michel já me apresentou, né? Eu vou passando esses slides aqui, que, na verdade, eles têm alguns comentários ou, então, algumas perguntas que é para a gente ir refletindo, né? Então, o primeiro comentário é: matemática é muito mais do que fórmulas, né? Então, eu costumo pensar que a forma como a gente ensina matemática, ela tem uma conotação política, né? As escolhas que a gente faz sobre a forma como a gente ensina. Quer dizer, quando eu escolho priorizar, né? Quando eu escolho priorizar o ensino de fórmulas, basicamente os algoritmos, sem me preocupar com os porquês, né? E enfatizo o ensino apenas nisso, eu estou formando um tipo de cidadão, né? Eu estou formando uma pessoa que vai ser de executar ordens, ensinar os porquês das ordens que está executando. Por outro lado, eu penso que matemática é muito mais que fórmulas, né? Matemática é você reconhecer padrões, é usar a criatividade, né? É resolver problemas, né? É pensar a respeito de argumentos. Vamos ensinar os nossos alunos a argumentar. Quando você faz isso, você está produzindo um outro tipo de cidadão, né? Você está produzindo um cidadão que reflete, um cidadão que critica, né? Um cidadão que não aceita as coisas com facilidade. E eu não estou minimizando a importância da gente trabalhar também os procedimentos. É claro que a gente tem que trabalhar procedimentos, ensinar algoritmos, mas a gente não pode se limitar a isso, né? Então, e qual é o propósito da educação? Acho que essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer, porque, enquanto professores, a forma como nós vamos ensinar tem muito a ver com o que a gente acredita, né? Então, eu me recordo que, de um tempo para cá, né, vem surgindo muitas mensagens falando que o papel da escola é ensinar matemática, português, geografia, e acabou, como se esse fosse o papel da escola. O papel da escola não é educar, né? E eu penso que essa é uma visão bastante equivocada, né? Por exemplo, quando a gente fala que o papel da escola, o papel da universidade é formar para o mercado de trabalho. Será que a gente já parou para se perguntar o significado dessa expressão, mercado de trabalho? Quer dizer, o que está no mercado? O que está no mercado é um produto, né? E é para isso que a gente forma as pessoas, para virarem produtos que vão ficar na prateleira para serem escolhidos pelo patrão, pelo empresário. É esse que é o objetivo da educação, é a isso que a gente quer reduzir as pessoas, né? Então, o Freire já falava que educar é um ato político, né? E eu, pessoalmente, essa não é a minha visão de educação. Então, as pessoas
eu não sei se levam a sério quando eu falo isso, né? Mas eu costumo dizer que, para mim, um dos objetivos centrais da educação, né, além de formar um cidadão que seja crítico, que seja reflexivo, né, que seja, sim, capaz de executar bem a sua profissão, né, mas, além de tudo isso, eu penso que a gente tem que formar pessoas que consigam encontrar um caminho para a sua felicidade. E a gente parece que pensa pouco a respeito disso, sobre a preocupação de que a educação deve ajudar a formar uma sociedade mais feliz também, né? Então, isso uma questão que eu levanto, e quando a gente para pensar num professor que chega em sala de aula, né, e leva a autoestima dos alunos dele lá para baixo, né, ele não está contribuindo para esse fim. O professor que chega na sala de aula e desmerece o aluno. Você não sabe isso? Você já deveria saber, né? Vocês são muito zerados, vocês não sabem nada. Eu penso que essa não é a postura de um educador, né? Penso que essa não é a postura do educador. Bem, estou sentindo falta do seu posto, Michel. Eu vi a professora Tatiana Roque, assisti a palestra dela, muito boa, né? E ela pediu isso, um elemento humano ajuda. É muito estranho falar só para apresentação. Então, qual o propósito, né, da educação? Gente, eu falei aqui no início, né? Eu penso que a ideia aqui é a gente poder ter uma conversa, né, entre nós. Então, eu vou procurar não me alongar demais a apresentação para a gente começar a discutir, ter perguntas. Eu acho que isso é o mais importante até, né? Essa questão do diálogo. Então, seguindo adiante, né? Para que serve o que eu ensino? Eu acho que essa é uma outra reflexão que a gente precisa se fazer. E, gente, tudo isso que eu estou dizendo parece que é meramente pedagógico, mas isso tudo são questões também políticas. Tá? Quando a gente pensa, qual seria uma definição, né? A palavra política, ela vem da palavra polis, que é cidade-estado grego, né? E a política, ela pode ser vista, né, como o exercício do poder para a resolução de conflitos. Eu vi essa definição, achei uma definição bem interessante, né? O exercício do poder para a resolução de conflitos de interesse, né? Inclusive, a gente tem que pensar que tipo de resolução a gente quer para esses conflitos de interesse. É sobrepor os nossos interesses aos interesses dos outros? Ou é buscar uma resolução ética para esses conflitos de interesse? Né? O que a gente quer, de fato, quando é buscar justiça? Então, a gente tem que se questionar esse tipo de coisa. A gente tem que começar a se questionar que tipo de cidadão a gente está formando. A gente está hoje vivendo no Brasil uma situação muito delicada. A gente tem uma cultura de governos autoritários, né? Mas esse governo, especialmente, a gente pode dizer que ele tem se mostrado assim, fora dos parâmetros até para o que a gente está acostumado de autoritarismo dentro do próprio Brasil, né? Então, a gente tem que começar a se refletir o que nos trouxe até esse ponto. E esse foi um dos motivos de eu propor esse tema, né? Quando o Michel pediu para escolher o tema, né? Porque a gente tem que começar... A educação sozinha não é responsável por isso. Mas, com certeza, a educação tem um papel importante aí. E a gente tem que começar a refletir por que essa cultura no Brasil do eu tenho que me dar bem, né, a todo custo, mesmo que o outro se dê mal, né? Por que isso está tão entranhado na nossa cultura? Então, é um pouco dessas reflexões que eu gostaria de trazer também aqui, né?
E quando eu coloquei, né, no tema professor de matemática, é porque os exemplos que a gente acaba trazendo são os exemplos da nossa área. Nós somos aqui, ou somos já professores de matemática, ou estamos no processo de formação. Aliás, todo o tempo nós estamos em processo de formação, né? A formação, ela nunca acaba. E a pergunta aí, né, para que serve o que eu ensino? Essa é uma pergunta também muito importante, né? Tem um texto do professor aposentado norte-americano, Andrew Dudley, né, em que o tema é justamente esse, para que serve a matemática, né? É um texto muito bom, muito interessante, onde ele faz diversas reflexões a esse respeito, né? E se o professor não tem, por exemplo, consciência do porquê o conteúdo de análise combinatória, vamos pegar um exemplo, o conteúdo de análise combinatória está ali no currículo, esse professor corre o risco de reduzir o ensino de análise combinatória ao ensino da fórmula de arranjo, permutação e combinação. E o cara só tem que decidir, isso é combinação, isso é arranjo, que é um reducionismo, né, terrível, quando você tem uma potencialidade tão grande de um assunto como o assunto de análise combinatória. Você pode explorar resolução de problemas diferentes, né, raciocínios diversos, diferentes formas de resolver um problema. Mas se o professor não tem consciência do porquê daquilo que ele está ensinando, de por que aquilo foi colocado no currículo, né, se não foi dialogado com esse professor e tampouco com o aluno, né, como é que a gente garante realmente que a educação vai atingir o seu fim? Então, fazendo aqui uma reflexão também, né? O professor de matemática é, antes de tudo, professor. Eu quis trazer essa reflexão bastante clareza, a gente tem uma de ensino mesmo. Não apenas de ensino de matemática. O nosso sistema de ensino, muitas vezes, nos limita em diversos aspectos. Uma postura mais colaborativa na escola, na universidade, de buscar interagir mais com os nossos colegas de outras áreas. Nós, muitas vezes, nos fechamos no mundo da nossa disciplina. E nós não interagimos com... Nós acabamos olhando, por exemplo, a festa junina numa escola como um problema, porque vai atrapalhar as minhas aulas. Eu vou dar menos aula porque vai ter festa junina, né? A gente acaba, muitas vezes, não participando efetivamente de outras atividades da escola. E aí, eu não vou tirar o corpo fora, né? Eu vou dizer que eu já falei muito nesse aspecto, né? Hoje eu sou professor na UFOPA, como o Michel falou no início, né? Universidade Federal do Oeste do Pará, mas antes disso eu passei cerca de 4 anos como professor de educação básica, né? E eu reflito hoje sobre as minhas posturas enquanto eu era professor de educação básica. Cometia naquela época muitos erros, muitos equívocos, e hoje, como professor da universidade, ainda cometo muitos erros, muitos equívocos, e sei que ainda cometerei, né? Mas a gente vai nessa caminhada tentando melhorar, tentando acertar, né? E tentando refletir sobre as nossas próprias posturas. Então, eu acho que uma postura importante é o diálogo, sair do nosso mundo fechado, né? Buscar os colegas da nossa área, quais são as práticas que eles estão fazendo, que estão dando certo, que não estão, e nós mesmos também. E eu ressalto isso porque assim funciona também, né, na política. A gente não resolve as coisas sozinho. A gente não vai... O nosso país, ele não vai entrar nos eixos
né, com apenas a colaboração, né, nos diversos movimentos, nos mais diversos setores da sociedade. Outro ponto que eu queria colocar aí é a centralização de poder na figura do professor, né? Eu falei ainda há pouco sobre a questão do autoritarismo, né? Aí, uma reflexão que eu trago, né, é por que será que nossa sociedade brasileira, uma postura de autoridade, é uma postura de autoritarismo, né? E, e, e uma das conclusões, né, que parte disso vem da formação que nós estamos dando. Por exemplo, por que essa figura do herói, esse mito do herói que a gente carrega, de que vai precisar ter alguém que vai ter que vir para salvar a nação, né? Qual a dificuldade de assumir as nossas responsabilidades? Nós mesmos, enquanto sociedade, começarmos a tomar as rédeas do rumo do nosso país, né? Não deixar isso só para o dia das eleições, onde eu vou eleger o salvador da pátria. E aí eu trago essa questão da centralização de poder na figura do professor, né? A gente ainda centraliza muito o ensino em nós mesmos. E, às vezes, eu não me excluo. É uma coisa que eu ainda tenho trabalhado em mim enquanto professor, essa possibilidade de descentralizar um pouco as aulas. E nós que somos da matemática, parece que é mais difícil ainda para a gente. Até porque ainda trazemos enraizado em nós a ideia de que o conhecimento ele pode ser transmitido, né? Quer dizer, eu, professor, vou transmitir o conhecimento para o meu aluno. Quando o conhecimento não se transmite, o conhecimento se constrói. E se a gente tiver realmente essa noção, se a gente realmente acreditar nisso, a gente começa a mudar as nossas práticas, né? Outra questão, né? Qual é o espaço para o diálogo na escolha dos conteúdos, né? E aí, eu vou colocar o diálogo nos mais diversos níveis, né? Os professores são efetivamente consultados, o cara que está na ponta, lá na educação básica, ele é efetivamente consultado sobre essa questão dos conteúdos. E eu vou fazer uma pergunta um pouco mais radical. Algum de nós, professor, já chegou com os nossos alunos e perguntou: o que você gostaria de aprender? Rigidez, né, que existe nos nossos conteúdos, em especial na educação básica, né, mas no ensino superior também. Mas você não chega com o aluno e pergunta para ele: o que você quer saber? Quais são os seus projetos de vida? O que vai te ajudar a atingir os teus projetos de vida? Uma experiência interessante nesse sentido do professor José da Ponte, lá da Escola da Ponte, em Portugal. Ele trazia bastante a estrutura do ensino é diferente. A gente, com essa estrutura de ensino, disse que as coisas poderiam ser diferentes. Por exemplo, na proposta da Escola da Ponte, e também lá do Projeto Âncora, né, você verifica com os alunos o que ele quer aprender. E com base nisso é que você forma as turmas, né? Você orientar a pessoa dela para atingir esse seu objetivo,
você precisa estudar isso, isso, isso e isso. Então, é uma proposta diferente, que a gente, às vezes, nem pensa que pode existir. E existe. Né? É uma outra forma de fazer, uma outra forma de que acontece. Né? Então, essa questão do diálogo, ele é um pressuposto, né? E o Freire já colocava isso, né? Que você Pessoal, acho que o Haroldo caiu, Michel. Saiu, apareceu para mim mensagem que ele saiu, acho que ele caiu a internet dele. Vamos aguardar um pouquinho até ver se ele retorna. Alguém tem algum comentário já para fazer aí das questões que ele estava levantando? A gente pode ir conversando aqui. A Bia gostou da minha camisa, né? Do Yellow Submarine. Deixa eu comentar que muito do que ele está falando está alinhado com o que o Pimentel falou na apresentação de ontem também. E isso eu acho interessante comentar. E tem muita relação o que ele está falando de aprendizagem, matemática, ensino de matemática e política com a estatística, né? Porque a estatística permite muito que, por meio da análise de dados, de gráficos, de tabelas, a gente consiga ter uma visão política real de tudo que está acontecendo. E é isso um pouco que que eu vou falar no DMQ Talk da próxima segunda-feira. Ah, legal. Legal, que tá tudo conectado, né? Acho que ele voltou aí, o Haroldo. É um seminário chamando o outro. Aproveitando também o que o professor acabou de falar, que ele mesmo fez um seminário sobre Covid, né? Números do Covid, que tem tudo a ver também, né? Estatística mostrada, aplicada ao problema do Covid. Sim. O Haroldo voltou, Michel? Ou não? Ele está aparecendo aqui para mim, Haroldo. Seu microfone está desligado. Você já está ouvindo a gente? Não? Ele está aqui, para mim ele aparece online. Vou liguei a câmera aqui agora. Aproveitar então, enquanto o Haroldo tá voltando aí, para compartilhar com o pessoal e pegar o gancho da última fala do Haroldo, que estava falando da Escola da Ponte, né? E aí compartilhar com o pessoal umas ideias aí que, às vezes, eu, Michel, Bruna, o Fábio Simas, a gente conversa a respeito de testar no nosso curso de licenciatura fazer o aprendizado por projetos, ou então pensar em disciplinas unificadas, pegar os cálculos e deixar o aluno mais livre, assim, em vez de fazer cálculo 1A, cálculo 1B, cálculo 2, aí fazer um grande cálculo, assim, onde os grupos podem se dividir de alunos e cada um vai... Não estou ouvindo. O Gladson caiu também? Eu acho que travou, né, o Gladson? Eu acho que se falar vai cair. Quem fala cai. Ó, Haroldo, seu microfone está desligado. Agora estou vendo vocês. Ah, sim. Agora sim. Enquanto você caiu, a gente continuou falando aqui, conversando ótimo. Que bom. sobre o assunto. Sinal de que há autonomia. Você vai retomar aí? Eu tô tentando compartilhar a tela. Tinha aparecido ainda agora e... Vamos lá. Deixa eu ver. Agora. Vou compartilhar aqui a janela de novo. Pronto. Isso. Tá dando para ver? Estamos vendo. Bom.
Que bom que continuou mesmo sem mim. Isso é um dos pontos que a gente vai discutir aqui, que é a questão da autonomia, né? Do sujeito. Então, essa pergunta, né? O que é avaliar, né? Vocês ouviram a parte, então, da Escola da Ponte, né? De que lá você parte do projeto do aluno, né? Tudo isso vocês escutaram, né? Sim, então, beleza. Sobre essa questão de o que é realmente avaliar, né? Eu faço alguns questionamentos, né? Primeiro questionamento, né? O objetivo de avaliar é verificar se a aprendizagem de fato está acontecendo, né? Para intervir, né? Para intervir e garantir que essa aprendizagem aconteça da melhor forma possível, né? Então, eu penso que esse é o objetivo da avaliação. Só que, se a gente parar para pensar, qual o tipo de avaliação mais utilizada, né, no meio matemático, né? Em geral, é a prova, né? E acaba que, muitas vezes, nós tiramos o foco da avaliação, né, da verificação de como está andando a aprendizagem do sujeito, a gente tira o foco daí e leva o foco para a classificação dos sujeitos, né? Leva o foco para a nota. E fica numa mentalidade, é uma mentalidade estranha, porque o aluno, ele já cai naquele discurso de professor, isso vale ponto? Né? Quer dizer, já virou um mercado de nota. Não é mais avaliar. Deixou de ser avaliação. Né? Você agora, o professor virou um negociador de pontos. Então, isso é uma reflexão que a gente tem que fazer sobre o nosso ensino. Será que a gente já colocou o aluno para refletir que é o responsável pela aprendizagem dele? Né? O aluno tem sua aprendizagem. O aluno tem que se sentir responsável pela sua aprendizagem. Mas as nossas avaliações, muitas vezes, elas são muito mais punitivas, né, do que, por exemplo, reparativas, né, do que você tentar, de fato, identifiquei que o aluno está com problema. E aí, o que eu vou fazer? Se eu passo uma avaliação no último dia de aula, o que eu pretendo avaliar com essa avaliação? Que intervenção eu vou fazer depois? Então, e avaliar vai muito além de fazer prova. Eu, particularmente, já aboli a ideia de nota das minhas aulas. Porque eu acredito que nota é uma coisa nociva. Essa preocupação com nota, ela atrapalha a aprendizagem do sujeito. A preocupação do sujeito deixa de ser realmente aprender o que ele precisa aprender e passa a ser, vamos lá, como é que eu vou fazer isso, esse trabalho, o que eu devo responder aqui para agradar o professor para eu conseguir aquela nota. Então, você perde o foco principal. O foco principal deveria ser o quê? Deveria ser a aprendizagem. O sujeito deveria estar preocupado e ter interesse de aprender aquilo. Mas isso se perde nesse processo. A gente automatizou uma série de comportamentos. E fora que essa questão da nota, ainda cria essa questão da classificação entre os indivíduos, né? Aquele é o bom aluno, aquele é o aluno medíocre, né? E mesmo que o professor não faça isso, os alunos fazem essa comparação entre eles. E aí a gente não quer essa sociedade taxativa em que a gente está vivendo, em que eu quero classificar o outro como sendo de direita, de esquerda, comunista, nazista, quando o tempo inteiro o educacional vem estimulando isso. As nossas práticas implícitas vêm estimulando isso. E aí eu trago uma outra reflexão, que é essa questão do contraponto entre o controle
e a responsabilidade. O que é que nós queremos, de fato? Nós queremos ter uma sala de aula comportada e controlada, né? Onde eu tenho controle sobre tudo que vai acontecer do início ao fim. Ou eu quero que as pessoas desenvolvam sua autonomia e se sintam responsáveis por sua aprendizagem, né? Se eu assumo todo o controle de tudo, sou eu quem falo na sala de aula, né? Sou eu que dou todas as explicações, sou eu que levo tudo pronto para o meu aluno, sou eu que atribuo todas as notas. Se está tudo centralizado em mim, como é que eu vou formar uma sociedade que não é centralizadora? Uma sociedade onde o líder máximo do país detém todo o poder, e não importa quem é esse líder máximo. É ele que decide, de uma lista tríplice que vai para ele, quem é que vai ser o reitor da universidade ou o chefe de uma determinada instituição, podendo desconsiderar, inclusive, a opinião da comunidade como um todo. A nossa escola, ela está permeada de uma série de comportamentos autoritários. Nós estamos reforçando isso constantemente. É claro que há em outras instituições dentro da sociedade isso também acontece. Dentro da própria família tradicional, você tem também essa hierarquia forte, a gente na criação dos nossos filhos. Menino, cala a boca. Eu acho que um cala a boca, para mim, deveria ser considerado palavrão. Eu acho dizer para o outro calar a boca, para mim, é uma coisa tão ofensiva. Parece que ele está... Se alguém me manda calar a boca, parece para mim que essa pessoa está me ofendendo com o pior dos palavrões. Eu não tenho coragem de pedir para uma pessoa calar a boca, né? Muito pelo contrário. A gente tem que dar voz às pessoas. E a nossa sala de aula, o que a gente faz? É o tempo inteiro pedindo silêncio. É o tempo inteiro a nossa voz se sobrepondo à voz dos sujeitos. Dos sujeitos que deveriam ser os condutores do processo da própria educação, né? E aí vem o eterno dilema, por exemplo, conteúdo versus tempo. Como a gente ouve essa reclamação, né? Não tem tempo suficiente para ministrar o conteúdo, né? Não dá tempo. E aí a gente esquece nesse processo, voltando lá para o início, qual é o objetivo da educação. E o professor, ele diz, o que eu vou fazer? O aluno não sabe a tabuada. Se o aluno não sabe a tabuada, paciência, você deveria saber isso. Ainda acusa o outro. Você deveria saber isso. Isso era assunto de 7ª série. Né? E aí eu vou minando a autoestima do sujeito. A autoestima que eu deveria levar. E nessa preocupação de conteúdo versus tempo, né, a gente acaba esquecendo que o objetivo é que o outro aprenda. E, se não me engano, foi Paulo Freire também que disse, não há ensino se não houver aprendizagem. Se ninguém aprendeu o que você ensinou, você não ensinou. Sinto muito. Então, se a sua preocupação era fechar o conteúdo, né, e não houve essa preocupação central, que era que o sujeito aprendesse, o que a gente fez o ano inteiro? Né? A gente criou um cara que vai para a série seguinte para ser acusado pelo próximo professor de que ele deveria saber o conteúdo anterior. Né? Bem, outra pergunta é, qual o espaço para a inclusão e para a diversidade? Olha só, vejam só essa armadilha. Um professor chega e fala para o seu coordenador pedagógico, né? Bem,
Eu tenho um aluno cego. Vamos pegar um exemplo do aluno cego. Tenho um aluno cego na minha turma. Eu tenho 40 alunos. O que eu vou fazer? Eu vou abandonar os outros 39 para cuidar desse um? Se você para pensar na fala do sujeito, né, essa fala, ela parece fazer sentido inicialmente, né, mas a gente tem que ver em que paradigma ela está alicerçada, essa fala. Ela está alicerçada no paradigma de que todo o ensino está centrado no professor. Por quê? Se as minhas aulas fossem pensadas para... E eu não estou demonizando o ensino expositivo, ele tem a sua importância, né? Mas será que ele precisaria ser a maior parte? Né? Será que ele precisaria representar majoritariamente as nossas aulas? Se conhecimento de fato se constrói, o ensino ele não deveria ser pensado muito mais em cima de atividades para serem executadas entre os alunos do que centrada na minha figura de professor? Né? Então, se as aulas não estivessem centradas em mim, será que eu teria realmente essa preocupação de como é que eu vou cuidar do aluno cego quando eu tenho outros 39? Será que os grupos que estariam trabalhando ali não se auxiliariam? Mais uma vez, a gente centra tudo na gente. A gente reforça uma sociedade centralizadora e individualista, quando a gente poderia aproveitar muito mais o conhecimento dos próprios alunos, para eles se ajudarem, para eles nos auxiliarem. Nós trazemos toda a responsabilidade para as nossas costas. E ainda falando desse processo de inclusão na sala de aula, os professores questionam muito e com razão, né, que não estão preparados para lidar com esses alunos. Mas a verdade é que esses sujeitos são os excluídos dos excluídos na sociedade. E agora que eles começaram a chegar na escola, e muita gente não sabe realmente como lidar com esses alunos. A pergunta é, quem é que tem preparo para preparar o professor? Né? A gente tem gente suficiente, formada, né, para se preparar para isso? Né? Outro questionamento, né? Nós conhecemos os nossos alunos, conhecemos de fato, nós sabemos o que eles pensam. Eu acho que eu ficaria muito surpreso hoje se eu fosse verificar entre os meus alunos qual é o posicionamento político deles. Realmente eu não sei. Não sei qual é o posicionamento político dos meus alunos. Fico pensando, será que ele pensa? Será que ele é a favor das coisas que estão acontecendo no nosso país? Né? O que ele pensa será... Qual a visão dele sobre as manifestações que estão acontecendo agora nos Estados Unidos? Será que ele acha que é um bando de vândalos? Ou será que ele entende isso como uma reação a uma situação de opressão? A gente pouco dialoga em sala de aula. E aí, veja bem, na educação básica, na ponta, isso é ainda mais difícil, porque o próprio sistema, ele dificulta. Como? Inchando as salas de aula. É mais difícil realmente você conhecer os seus alunos quando você tem muitos alunos para dar conta. Né? Parece que é um processo de produção em série. Né? Gente, eu vi até que já tinha gente pedindo para se inscrever aí para as falas, então eu digo, não vou insistir muito falando que o bacana é conversar e dialogar. Eu vou parar de compartilhar essa tela aqui. Tá, então vamos passar para as perguntas, para os comentários, para a interação. Aí, seguindo a ordem aí, e aí já vou deixar avisado que quem já quiser se inscrever para falar em seguida, pode falar aí no chat, que eu estou controlando aqui a lista, tá? Luciane, a professora Luciane queria falar, pode ficar à vontade, Lu. Então,
Obrigada, parabéns, Haroldo, pela sua apresentação. De forma nenhuma eu quis apressá-la, tá, com essa pergunta. Era só para já me inscrever, que eu imaginei que muitas pessoas... Eu vou aparecer aqui, tá, que eu acho muito estranho esse negócio. Hoje eu estava numa reunião que parece que está hipnotizando, né? Quando fica aquele negócio falando. E fica com uma coisa assim, abrindo, fechando, né? É o que falou assim, gente, eu tô ficando hipnotizada. Eu falei, realmente, não... é muito chato. Bom, eu acho que eu compartilho muito da sua fala, né? E, assim, há algum tempo a gente, da estatística, do Departamento de Métodos Quantitativos, a gente corrobora muito com o que você falou e vem tentando fazer isso em sala de aula desde 2012, então a gente trabalha em todas as disciplinas, basicamente com projetos, onde o aluno ele tem que buscar dados, fazer uma pergunta primeiro e buscar dados e analisar. Então, o ensino da estatística é toda baseada nesse desenvolvimento dessa análise de dados que o aluno faz. Em alguns momentos ele coleta isso, já tivemos, por exemplo, em 2013, que foi a primeira vez que a gente fez, foi o ano que estaria começando como obrigatoriedade a cota. Então, a gente fez uma pesquisa para os alunos para saber se eles eram a favor ou contra. E assim, eu acho que um dos resultados mais importantes foram os alunos se colocarem e dizer como eles mudaram a percepção dele do que era a cota quando eles começaram a estudar sobre o assunto. Porque aí eles foram ver o que era a legislação, eles foram entender o que era isso, que nem eles tinham ideia, e como isso mudou. Então, eu acho que assim, a gente acredita, a gente levanta muito essa bandeira, né, de um ensino crítico, de um ensino com uma responsabilidade social, tudo isso que você trouxe hoje na sua fala. E aí, eu, como professora, tentando desenvolver isso em sala de aula, acho que a minha maior dificuldade, aí eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso, se você já passou por isso, já refletiu sobre isso. Acho que a nossa maior dificuldade é que o aluno também não está preparado, né? Eu acho que não só o professor, e aí eu estou falando isso no superior, não estou falando da educação básica, mas o aluno que está lá, então, licenciando de matemática, no caso, e outros, né? Porque a gente dá aula para vários cursos, então, o médico, ou o enfermeiro, ou o engenheiro de produção, ou a pedagoga, como pedagogo, acho que um pouco menos, mas essas outras carreiras, é como se eles não estivessem preparados para ter esse tipo de ensino. Então, o que acontece é que eles desvalorizam a disciplina. Eles acham que aquela disciplina, por não ter prova, por não ter a pressão a nota não ser o objetivo final, é como se ela fosse menos importante. Você ir para a sala de aula e fazer atividade, basicamente, as minhas aulas, por exemplo, são muito baseadas em atividade em sala de aula, é como se assim, estou perdendo tempo, deixo de ir. Então, a gente tem muito porque o aluno ele foi criado, ele está há anos trabalhando, né, num outro sistema que tem que ter prova, que tem que ter isso, que tem que ter isso, que ele tem que ficar sentado, que ele não pode falar. Às vezes, a primeira vez que a gente fala, tá, então o que vocês acham? Fica aquela mudo, né? Ele não está acostumado a falar. Então, é todo um preparo, eu acho que não só do professor, mas também do aluno. Eu queria ouvir um pouquinho você, como é que você lida com isso, se isso acontece na sua vivência, né? Olha, você é a Seriane, é? Luciane, desculpa. Luciane, agora que apareceu o nome. Luciane, eu acho que não tem outro caminho que não seja o caminho do diálogo, porque isso é uma desconstrução, né? Realmente, se você vem a sua vida toda, né, vivenciando um tipo de ensino, uma metodologia de ensino ali, e ele é o certo. Quando o professor vem com uma outra proposta, a tendência é justamente essa, né? Pode ser justamente essa. Do aluno achar que, por exemplo, esse professor não quer dar aula, né? Essa é uma possibilidade. O professor não quer dar aula, né? Uhum. E assim, eu não vejo outro caminho que não do diálogo. Então, o que eu faço com os meus alunos? Eu converso bastante. Eu tento explicar para eles o porquê daquilo que eu estou fazendo. Então, essa é a minha visão a respeito, né? É sempre dialogar, sempre mostrar porquê. E eu vou explicando, eu estou fazendo isso com vocês
por isso. Isso daqui é por isso, é porque eu não concordo com isso. E vou refletindo com ele. Principalmente na primeira aula, eu gasto muito tempo mesmo, conversando com eles e dialogando. E ao longo das outras aulas, eu retomo isso, eu volto para isso. Principalmente nessa perspectiva de não trabalhar com nota. Eles estranham isso. Eles acham muito estranha essa perspectiva de não trabalhar com nota. Mas aí eu vou e explico, exatamente o que eu expliquei aqui para vocês, eu explico para eles. E eu acho que a gente tem que começar a acreditar, porque a gente já parte, por exemplo, vamos pensar na nossa avaliação tradicional na prova. Aí a gente fica preocupado que o cara vai colar. A gente já parte do pressuposto de que o outro é desonesto, muitas vezes. Né? E se a gente parar para pensar em nós mesmos, nós temos a nossa autoestima também, nós temos nosso orgulho, nós queremos mostrar que nós somos capazes, mostrar que nós podemos ser bons naquilo. E eu acho que é o tempo inteiro estimulá-los nesse sentido. Eu não vejo outro caminho, não tem varinha de condão, né? É conversar bastante e dialogar. Sim. Obrigada, viu? Bruna. Oi, Bruna. Tá aí, né? É muita novidade para mim, tem que ligar um monte de coisa, eu sou a tiazona, praticamente. Nunca achei que fosse chegar a minha vez de ser tiazona, mas tudo bem. Haroldo. Oi, Bruna. Sou professora também, não, né? Porque eu não sou do mesmo departamento da Lu, mas eu trabalho lá no departamento com o Michel. Primeiro, eu queria agradecer muito a sua fala e dizer que é muito reconfortante a gente saber que as coisas que a gente acredita são faladas, são estudadas e são feitas em outros lugares. E cadê você? Que eu estou falando para mim mesma, né? Estou achando que estou aqui, tá te vendo. Então é muito bom a gente saber que tem em outros lugares do nosso país que é tão grande, tão diverso, tem pessoas pensando como a gente. Então, primeiro eu queria começar falando isso. Na verdade, tem alguns comentários, fiz várias anotações. Uma coisa que tem a ver com isso que a Lu falou, e tem uma coisa que eu venho falando, eu nunca li isso em algum lugar, mas é uma coisa que eu falo, assim. Eu acho que no caso da matemática, eu achei muito legal que você falou que o professor de matemática, ele precisa, antes de qualquer coisa, pensar que ele é professor. Porque eu acho que a gente tem muito esse negócio, tipo assim, que a matemática é a rainha das ciências, eu fui fazer matemática, e a gente esquece do papel que é ser professor. Isso eu acho que está muito relacionado com o fato da licenciatura, da docência ser desvalorizada, tanto dentro da universidade, quanto dentro da própria sociedade. Mas é muito bom saber que a gente acredita nisso e que tem outras pessoas também falando sobre isso. E eu acho que no caso da disciplina que a gente escolheu da aula, eu entendo que a matemática, muitas vezes, ela é usada como ferramenta de exclusão. E é esse termo que eu não sei se eu que inventei, eu acho que eu nunca li isso em lugar nenhum. E eu acho que a gente faz muitas coisas que às vezes a gente não se dá conta. E eu acho que a gente conversar é bacana, porque quando a gente fala assim, só para explicar o que eu quero falar, que a gente não se dá conta, é tipo de eu falar assim, eu dei uma prova e ninguém passou. E às vezes lá dentro da gente, a gente acha que isso é bonito. E isso é porque a gente está imerso dentro dessa realidade que a gente foi criado assim. Então, acho que eu queria falar que a gente precisa ter... eu acho que é uma barreira assim, muito tênue entre a gente acreditar e tentar, que é difícil, e a gente achar assim, não, então eu não vou nem tentar. Mas acho que o exemplo do pessoal da estatística é muito bacana, porque eles se constituíram como um grupo. Talvez você não saiba muito a história deles, mas como a Lu falou, lá desde 2012, todos os professores tentam implementar essa metodologia deles por projeto, mas eu acho que o que talvez seja o menos difícil, nem vou colocar o mais fácil para eles, é o fato deles estarem juntos, então de um estar apoiando o outro. E eu acho que muitas vezes ser professor é uma coisa muito solitária, e a gente precisa encontrar no outro
apoio, porque senão a gente vai sempre dizer assim, não, isso é muito difícil, ninguém vai entender na escola, vão achar que é besteira, lá vem essa professora aí com esse monte de coisa nova. Então, acho que a gente precisa encontrar apoio. Eu achei muito bacana o que você falou sobre a aula expositiva, porque às vezes a gente tem, quando a gente começa a falar assim de coisas novas, parece que a gente está promulgando que tudo que era antigo não seja feito. E isso não é verdade. Eu acho que o mais... Eu discuto muito com os meus alunos numa disciplina que chama Laboratório de Ensino de Matemática, porque a gente fala sobre criação de tarefas e essas coisas. Um texto do João Pedro da Ponte, que chama Procura da Mistura Perfeita. E eu conheci ele com umas professoras que eu trabalhei num projeto chamado Proletramento, e ele fala que... Ele apresenta exercício, problema, tarefa de investigação, tarefa de exploração, e no final ele diz assim, que você não precisa fazer só tarefa de exploração ou fazer só projeto. Você tem que procurar a mistura perfeita. E a mistura perfeita é você que vai encontrar. Então, acho que essa coisa da gente entender que um momento expositivo pode ser bacana, e eu acho isso importante. Eu sei que estou falando demais, eu sempre falo demais. Não, mas eu pode queria falar. Michel falou para mim que eu tinha que falar, eu me empolguei. Então, além desses comentários todos retóricos, eu queria perguntar para você quais são os métodos de avaliação que você costuma usar. Porque quando você estava falando da avaliação, tipo assim, de não dar nota, primeiro me veio a dúvida, tipo assim, a gente, como professor, tem liberdade na sala de aula, mas às vezes a gente está subjugado ao sistema. Então, eu não posso falar assim, não vou dar nenhuma prova, porque eu preciso lançar lá no sistema, no final do período, se o cara foi ou não foi aprovado. Aí eu queria escutar de você sobre quais são as avaliações que você costuma usar e dizer que também essa coisa de persistir é muito importante, porque eu já tenho, talvez uns 2 anos, eu venho usando o diário reflexivo como avaliação. Os alunos odeiam, porque eles têm que ficar escrevendo. E eu digo sempre para eles assim que eles têm que aceitar essa... Eu estou convidando eles para entrar no processo de reflexão. Se eles não se entregam para isso, se vão entender aquilo como uma coisa burocrática que tem que ficar escrevendo só para me satisfazer, isso não faz nenhum sentido. Mas quando a gente faz uma coisa muito diferente, a gente precisa persistir, porque se eu tento na primeira vez e tem resistência, eu deixo... falar, o que vai acontecer? O aluno entende, mas tipo assim, ela não sabe nem o que ela está falando, ela desistiu. Então, eu queria ouvir de você quais são os métodos de avaliação que você costuma implementar. Desculpa, falei muito. Não, foi ótimo de ouvir. Olha, Bruna, eu, ao longo desses últimos anos, venho me tornando cada vez menos ortodoxo, né? Bastante heterodoxo no que diz respeito à avaliação, né? Então, eu vou contar um pouquinho aqui dessa história. Na verdade, essa mudança toda ela foi um processo, né? A gente não muda de uma hora para outra, né? Isso se dá via processo. Então, inicialmente, né, uma coisa que eu questionei, eu participei na época da graduação, que eu fiz minha graduação na Universidade do Estado do Pará, UEPA, em Belém, né? E lá existia o Núcleo de Educação Popular Paulo Freire, o NEP. E eu participei desse Núcleo de Educação Popular e lá eu tive contato com as ideias de Paulo Freire. Mas a minha formação ela foi numa escola particular, né? É uma formação tradicional. E eu carreguei bastante disso, né? É uma escola muito boa, mas bastante tradicional. E trouxe isso para a minha experiência enquanto professor. Então, eu parti de um extremo para o outro nesse processo, né? Eu comecei um professor extremamente rígido com essa questão da avaliação, da nota, fiz muita besteira, né? Ainda faço, mas eu digo que hoje eu erro tentando acertar, né? Antes, eu errava na zona de conforto. Quer dizer, eu errava fazendo o que eu já sabia que ia dar errado, porque todo mundo fazia aquilo, pelo menos eu estava fazendo o que todo mundo fazia, né? Hoje eu erro tentando acertar. Então, houve um momento que eu me questionei o seguinte, calma lá,
mas eu acredito mesmo naquelas ideias de Freire? Se eu acredito mesmo naquelas ideias, eu tenho que começar a tentar aplicar, né? Porque se eu não estou aplicando, é porque eu ainda não acredito. E para mim um desafio, por exemplo, ainda está sendo a aula centrada em mim. Eu ainda estou me desafiando a descentralizar. E isso exige planejamento, porque você vai ter que pensar atividades com seus alunos, né? Então, inicialmente, eu comecei de forma bem incipiente, quer dizer, peguei e fiz de uma das minhas avaliações uma autoavaliação do sujeito. E as outras avaliações eram o quê? Exercício e prova, né? E aí, só para ter uma parte, eu já vi o formulário de autoavaliação do Haroldo, é sensacional, assim. Eu vou pedir para ele me mandar para a gente copiar. E com o tempo, eu fui radicalizando, né, nessa questão da autoavaliação. E, então, inicialmente, eu pedia para os alunos se atribuírem uma nota que aquilo ia compor a avaliação deles, né? Aí houve um momento que eu posso ser bastante criticado pelo que eu vou dizer agora, tá? Mas houve um momento que eu chutei mesmo o balde, tá? E disse, olha, agora vocês vão se atribuir uma nota, né? E continuei explicando para ele, vai ter avaliação, né? E aí, a avaliação era o quê? Era um trabalho, ou uma prova, né? E eu dizia para eles que tudo que eles fizessem não estaria vinculado à nota, né? Eles iam fazer o trabalho porque eles tinham que aprender. Esse era o objetivo do trabalho. O objetivo do trabalho é você aprender. Pode falar? Só para eu entender, você dá aula para qual curso? Para o curso de licenciatura integrada em matemática e física, né? Mas eu já apliquei isso também com um aluno do curso de engenharia física, né? Já cheguei a aplicar em outros cursos também. Entendi. É que eu acho que quando a gente dá aula para licenciatura, essas iniciativas de fazer coisas de avaliações diferenciadas, elas são muito mais importantes, porque não adianta a gente ficar falando, vocês têm que fazer outras avaliações, tem que fazer assim, assim, assado, e a gente dá prova. Exatamente. Isso foi um fator motivador para mim, né? Isso foi fator de motivação mesmo para mim. Eu pensei, calma lá, como é que eu vou dizer exatamente isso que você está dizendo, né? Como é que eu vou dizer para eles fazerem uma coisa e eu estou fazendo outra diferente, né? E então, o que é que eu costumo fazer hoje, né? Então, eu uso muito o Google Sala de Aula, tá? E no Google Sala de Aula, eu organizo os tópicos da disciplina e peço para eles postarem lá as dúvidas, os pontos curiosos, né, que eles têm sobre o material que está proposto para eles lerem. Então, a ideia também é você fornecer material para eles lerem antes da aula. No Profimate, por exemplo, isso funciona muito bem, porque o Profimate já tem o material pronto, né? Então, você organiza tudo, pede para eles lerem antes e irem lá colocar as dúvidas, os pontos curiosos. Houve um tempo em que eu pedia que a participação deles lá contabilizasse para aprovação também, né? Só poderia ser aprovado dessa forma. Mas, enfim, é totalmente desvinculado tarefa de nota. A tarefa só tem um objetivo. A tarefa tem um único e exclusivo objetivo de você aprender. Eu lembro que aconteceu de eu passar um trabalho que era para eles fazerem um crivo de Eratóstenes, né? Logo que eu estava iniciando nesse modelo, né? Peguei uma disciplina de teoria dos números, e eu pedi para eles entregarem o crivo de Eratóstenes para mim. E eu marcava, né? Marcava as tarefas, assim tinha combinado com eles. Cada tarefa aqui você tem que fazer, senão você não vai garantir sua aprovação no final. E aí, na primeira aula, logo, eu vi que o trabalho era uma cópia do trabalho dos outros. Aí eu disse, não, calma lá, pera lá, isso não está certo. A gente vai cair de novo naquele automático. A gente vai cair de novo na burocracia, porque nosso sistema de avaliação virou um sistema meramente burocrático. É para gerar um número para colocar lá no sistema.
Então, resumindo, eu radicalizei de vez, né? Então, eu passo prova? Passo. Mas a prova é assim, pode ser um formulário que eu jogo no Google Forms, o cara vai lá, responde, né? Ou então eu envio para eles, ele tem tempo para responder aquilo na casa dele, se ele quiser, ele traz, a gente discute as questões, vê onde é que estão os erros, você está entendendo? E não vale nota, mas ele sabe o que ele errou, ele sabe o que ele precisa melhorar. E o foco fica realmente na autoavaliação. Ele me dizer, eu digo, o meu papel como professor não é um de orientador, então, meu papel como avaliador também deve ser de lhe orientar no processo de autorreflexão, para você se avaliar de forma coerente. Você é o responsável pela sua aprendizagem. Então, eu não sei se eu respondi, mas eu quero, inclusive, pegar essas experiências de vocês. Eu quero, eu não sei como é que é a sua autoavaliação, mas eu acho que eu também aprendi, nem sei como é que foi que eu aprendi, não sei, o pessoal, a Luciana eu sei que também faz, de fazer, uma das avaliações que a gente usa muitas vezes é o portfólio, que é mais também uma autoavaliação, mas os alunos eles têm que ficar responsáveis, tem que avisar isso no início do período letivo, né? Então ele vai ter que construir uma narrativa que ele vai fazer do jeito que ele quiser. No final do processo eles apresentam. Então é interessante por dois motivos. Primeiro que ele vai construindo durante o processo todo as coisas que vão ser marcantes para ele. Isso é muito bacana. E às vezes a gente acha que não dá para fazer com matemática, mas dá sim. E a outra coisa é no final, quando há o compartilhamento, que você vê como que aquele grupo, sei lá, mesmo que seja uma turma pequena ou que seja uma turma grande, como que pode cada um ter assimilado de uma coisa, todos terem participado da mesma aula e cada um ter assimilado do mesmo jeito. Aí eu quero fazer um relato sobre o que aconteceu uma vez numa disciplina minha, que aí era essa disciplina de laboratório. Então, a ideia era que eles formassem um portfólio para eles, quando eles fossem dar aula, eles terem as tarefas, atividades, sei lá, um tangrão, um joguinho, uma coisa assim. E aí eu tinha uma aluna, se ela quiser dizer quem é ela diz, que ela ia guardando tudo que tinha, ela ia colocando lá naquilo, outro. E aí o mais legal foi quando ela foi apresentar o portfólio dela, ela falou assim que ela estava fazendo isso, mas que quando ela parou para organizar, ela falou assim, eu não sou assim, eu não quero isso tudo. Então, eu abandonei tudo aquilo que eu guardei durante o semestre todo, e aí ela apresentou lá uns livros, que eram as coisas que ela achava que era mais importante. Então, essa reflexão é muito interessante, assim, mas a gente precisa persistir, porque é difícil, porque os alunos não entendem. A pessoa quis falar, e eu não vou falar nada, ela que se diga. Mas obrigada. Eu vou dar a chance para as outras pessoas falarem, porque senão eu fico falando um. Só um comentário. Como a gente falou aí de formação política, observe como isso tem uma relação forte com a questão da formação política do indivíduo. Porque você está ensinando para o sujeito que ele tem que se sentir responsável. Né? Não é você, não é alguém que vai chegar e vai entregar tudo pronto para ele. Ele precisa se sentir responsável pelo processo. Nós precisamos se sentir responsáveis pelo nosso país, nós precisamos nos organizar em comunidades para começar a cobrar que as coisas funcionem. Sim. Vamos passar para o próximo? Assim, a gente começou às 4h10, já são 5h10, esse é normalmente o tempo que a gente fica aqui, né? Mas o papo está muito legal, eu quero ficar mais. Então, assim, se alguém que estiver assistindo tiver que se retirar e tal, né, a gente não vai ficar tudo gravado, você pode acompanhar depois. Ninguém vai perder nota, né, bichão? Ninguém vai perder nota. O Fábio Vamos fazer então o seguinte, antes de passar a próxima fala, para que ninguém saia, vamos fazer uma foto. Liga todo mundo a câmera, deixa o microfone desligado para não rolar uma barulhada aí. Não estou te ouvindo. Você consegue fazer daí, Fábio? Porque o meu grid aqui não está funcionando.
Consigo sim, só a conexão precisa... A minha conexão está mais ou menos... Eu vou deixar o Haroldo em destaque, dado que ele é o palestrante, mas o pessoal tem que ligar a câmera. Vamos lá, gente. Quem que tá faltando aí ligar a câmera? Todo mundo aqui, para mim, só você, eu e nem a Bruna, que estava agora há pouco. Não, tem um monte de gente com a câmera ligada. Então para mim não está aparecendo mais. Não Nelson, mudou tá isso. te vendo, Nelson? A minha câmera está ligada também. Aqui para aparecer a gente não tem problema, não. Tô aqui. A gente pode me tirar do destaque aí, que todo mundo aparece. Né, pois é, tá, tem um problema aqui. Eu só tô vendo poucas pessoas com a câmera ligada. Tenta isso. Eu vou tirar. Alguém Eu vou mais tirar tem daqui. review? Eu não tenho aqui, não. Eu só tô vendo 16 pessoas, tá dizendo que tem 25. Agora eu tô vendo o XP, que era o famoso tutoria, licenciatura matemática Unirio, que tá misterioso. Tá, então vamos avançar. Deixa então todo mundo a câmera ligada aí, que o Fábio vai tentando tirar a foto aí. Vou passar a palavra aí. O Amaral falou no chat lá que tinha uma experiência com essa coisa de confiança com os alunos. Compartilha com a gente aí. Posso falar? Pode falar. À vontade. Gente, e aí, Haroldo? Gente, primeiro, tô vendo muito aqui, bom te ver, Amaral. Vendo só gente bacana aqui. Tudo bom, Amaral? Tudo bom? Olha, o Gladson, tô vendo aqui o Fábio, o Haroldo, o Michel. Muita gente boa. Vi aqui o Elion. Então, o Haroldo fez um comentário sobre que, de repente, pode ser que em determinado momento, sem querer, talvez a gente coloca em xeque a credibilidade da confiança no aluno, justamente quando você exige que ele passe por aquela fiscalização para não colar ou coisa do tipo. Então, isso, de fato, não se muda, né? Está meio que, de certa forma, já enraizado, digamos assim, na cabeça de todo mundo e tudo. Isso não é tão interessante, parece que isso não é tão bom. Você já começa no pensamento de formar um ser humano que vai herdar esse sentimento também. Não tem como. Uma experiência bastante interessante que eu queria contar, que eu pratiquei isso por uns 3 anos, agora eu não estou com todas as minhas turmas como de costume eu ficava. Eu prefiro trabalhar com os meninos mais pequenos, do 6º ao 9º. E olha só, na correção de avaliação, aquela correção que a gente faz na sala, eu costumei passar um tempo fazendo o seguinte, eu vou tentar explicar. Na próxima aula, depois da prova aplicada, eu devolvia para cada um dos alunos exatamente a sua prova, sem a minha correção, e junto com eles, nós resolvíamos a prova ali no quadro, resolvia cada uma das questões, e na hora que a gente terminava de resolver aquela primeira questão, o item A, todos nós discutíamos quanto que deveria valer, quantos pontos aquilo nós deveríamos distribuir para cada um deles. E aí a gente faria a gente brincava de várias maneiras, assim, primeiro até dava para sondar mais ou menos quantos acertaram, quantos erraram, quantos fizeram pela metade, para dali a gente ter uma ideia de que maneira pontuar menos, exatamente quando teve um número menor de acertos. Essa era uma proposta que eu carregava. E o interessante disso é que a gente sempre conseguia fazer de tal modo que eu ia na cadeira de um ou de outro aluno para ele mostrar o que ele tinha colocado e eu dizer mais ou menos quanto é que valia. Só que, na verdade, quando eu fazia esse movimento de pescar ali em cada um o que eles iriam colocando, eu ia praticando mais ou menos um gabarito na lousa, para dizer assim,
O aluno que conseguiu fazer até isso vai valer tanto, todo mundo concorda? O aluno que foi até ali vai valer tanto, todo mundo concorda? De tal modo que a gente construiu o gabarito daquela questão, todo mundo respondia, todo mundo corrigia a sua questão e colocava ali o seu valor, a nota. O que eu observei com isso? Além de ser a melhor correção possível, a correção ideal que eu estava dando ali, né, na minha opinião, as provas eram respondidas de lápis. Olha só, aluno de sexto ao nono, eu cheguei a fazer isso até no segundo ano do ensino médio. E sabe o que acontecia? Além de que os alunos prestavam todos atenção realmente na correção daquela questão, por quê? Porque ele precisava saber como era a resposta e a maneira de fazer, para ele saber corrigir a sua própria prova. Não é isso? Ele tinha que saber corrigir, quem estava em jogo era a sua própria prova. Então, ele tinha que saber corrigir. Uma vez, dessa maneira, ele ia prestar bem mais atenção na minha resolução ali na lousa. Muito bom isso. Depois disso, o que mais me chamou a atenção foi eu perceber que, muito embora as questões eram respondidas de lápis, na verdade, não havia nenhum aluno apagando e colocando a resposta outra. Ou colocando de um outro aluno. Mas, espera aí, deixa eu contar uma coisa ainda mais interessante sobre isso. Eu fiz questão também de não ficar dizendo isso. Olha, não pode, cuidado. Porque, ao mesmo tempo, eu queria fazer essa observação. Porque lá quem está mais alto, você vai ver quem é que está mais ou menos desconfiado, quem está mais ou menos usando uma borracha, quem está olhando para do colega. Mas, na verdade, a atenção deles se voltou exatamente para aquilo que eles estavam fazendo, de tal modo que eles nem pensaram em estar, naquele momento, praticando, entre aspas, aquela corrupção. Isso eu achei muito impressionante. Assim, não precisou chamar a atenção dele. Olha, agora não pode olhar para o colega, não pode conversar, não. Eu deixei eles super à vontade, eles se acostumaram a fazer isso. E quando eu contava na sala do professor que estava fazendo isso, ninguém acreditava. Porque ninguém acreditava que os alunos não estavam ali mudando as suas respostas. Pois eu confio neles. Qual é o problema? Eu confio que eles não vão fazer isso. Então, essa era a experiência que eu queria compartilhar. Além do mais, uma outra coisa que eu vou... Só para terminar. A gente nem colocava ali de 0 a 10. Isso era muito bom. Nós decidíamos quanto cada questão ia valer. De tal modo que, no final da prova, podia ser que a nota máxima ali fosse 16, 15, 14, não necessariamente o 10. Isso era muito bom até, porque não precisava você também fazer tanto para ficar com a sua nota azul. Isso era muito motivador para eles, até. E ainda mais, quem passasse de 10 ainda transbordava para o outro mês. Assim, a gente fazia esse tipo de brincadeira. Claro que não podia atravessar do bimestre, né? Porque as recuperações eram bimestrais, mas podia transbordar para o outro mês e essa nota ficava dentro do bimestre. Então, podia fechar no máximo do 10, não podia ir para o restante do ano. Então, isso é uma experiência muito bacana, que eu gosto de contar, que às vezes nos lugares as pessoas não acreditam que os alunos podem ter esse comportamento. Podem. Infelizmente, às vezes a gente não quer acreditar que eles têm uma capacidade de honestidade dentro de cada um deles. E que a gente, às vezes, não quer exercitar isso. Mas era só uma experiência. Fico muito agradecido pela oportunidade. Que isso, legal. Bom demais ouvir essas experiências, assim. Gente, eu consegui colocar o grid aqui. Todo mundo liga a câmera para a gente tirar a foto? Fábio perguntou para o Amaral a idade dos alunos. Ah, é verdade, Amaral. O Fábio perguntou de que série eram os alunos. Então, eram alunos. Eu fiz isso até... Eu não cheguei a fazer isso na turma de terceiro ano. Então, eu fiz isso com alunos que iam de 10, 11 até 16 anos. Mais ou menos nessa faixa. Às vezes tinha aluno mais velho, um pouquinho. Mas era mais de pelo menos 10 anos em diante, até 16, 17 anos. Vamos, gente, fazer a foto? Quem puder ligar o vídeo aí. Aí, na hora que eu for tirar o print, eu aviso para todo mundo sorrir, né?
Guilherme, aí falta Lu, Mara, Cássia, Mônica, Jeane e Raquel, que ainda não ligaram. Mara ligou. Podemos? Eu vou assumir que quem não está ligando é que não está em condições de ligar, né? Tudo bem também. Todo mundo sorrindo aí que eu vou fazer o print, hein? X, todo mundo, cosseno de X. Prontinho. Vou passar aqui para a próxima fala, que é da a Bia. Queria falar uma coisa, não queria, Bia? A Bia saiu, Michel. Saiu? Ela tinha que sair. Ah, tá. Alexandre, você quer falar? Rapidinho. Tá. Oi, boa noite. Eu sou Alexandre, sou professor do Departamento de Métodos Quantitativos aqui. Gostei muito da sua palestra, parabéns. Queria fazer parte do seu fã-clube e compartilho com muito do que você tem falado. E tenho como uma das áreas de pesquisa a educação estatística. E a estatística, por si só, ela já permite uma visão de mundo diferenciada por meio de gráfico, de tabela, de medida, e que convida os estudantes, né, e os professores a refletir sobre o mundo de uma forma geral, não só política, mas toda a sua atuação na sociedade. E o que a gente tenta lá na estatística, por meio de uma aprendizagem próxima de uma aprendizagem baseada em projeto, é desenvolver a autonomia dos alunos na análise desses dados, na construção dos gráficos e análise desses gráficos, né? Então, a gente desafia os alunos a buscarem dados, construir gráficos, tabelas, medidas e analisar esses resultados, tirar suas próprias conclusões, e isso, por si só, já é uma forma de fazer política, né? A gente vai para além de uma formação técnica e passa para uma formação cidadã, e é isso muito que tem na sua fala, né? Eu queria compartilhar também uma história curiosa, que a minha irmã, ela trabalhou no Colégio Âncora, e na época, o colégio, o Âncora agora, ele mudou um pouco o perfil. Antes tinha uma proposta do Zé Pacheco muito mais colaborativa e foi meio que desvirtuada essa ideia, e eles montaram hoje em São Paulo a Escola Aberta de São Paulo, que segue o mesmo princípio construtivista do projeto Âncora, e está iniciando, né? Mas já tem os alunos do ensino fundamental. E nessas discussões com o Zé Pacheco, eu vejo muito eles falando em uma autonomia do estudante, né? Uma independência do estudante. E é isso que eles querem. Eles nem chamam de estudante, eles chamam de tutorando. É isso que eles querem desenvolver nos tutorandos, né? Os tutores querem desenvolver isso nos alunos, ou nos tutorandos. E isso é fundamental a gente trazer para a universidade, porque se eles conseguem fazer isso com alunos do ensino infantil, do ensino fundamental 1, a gente tem que conseguir fazer muito mais com os nossos alunos do ensino superior, né? E uma história que eu acho super curiosa, que ela me contou de um aluno do ensino fundamental, é uma criança que se perguntou se ele tinha como hipótese que, assim como as árvores, as pedras também cresciam. E não foi falado para ele, olha, infelizmente a sua hipótese não é verdade e as pedras não crescem. Ele foi desafiado a chegar às conclusões dele. Então, se a árvore cresce, ela precisa de quê? Ela precisa ser enterrada, ela precisa de água. Então, vamos fazer a mesma coisa com a pedra e vamos observar. Então, a criança começou a pensar e desenvolver um raciocínio metodológico, né, científico, baseado numa simples pergunta natural da criança. E é claro que, como você muito bem falou, Haroldo, essa
essa busca pela informação foi motivada por uma pergunta que a criança tinha, né? Então, esse é o que motivou ela a buscar um pouco mais de informação e fazer um experimento e analisar os resultados do experimento e chegar às suas próprias conclusões. Enfim, era só isso que eu queria comentar e dividir com vocês, mas tá de parabéns pela apresentação. Obrigado. Bacana, eu que agradeço aí. Muito boa história. Bom, o último que estava inscrito para falar era eu. Bom, dizer que foi muito legal, assim, tudo que você trouxe aí, as reflexões, aquele tipo de pergunta que não tem resposta, né? Fechada, pronta, né? Que os professores de matemática costumam não estar muito habituados a lidar com elas, né? O professor de matemática gosta de pergunta que tem resposta, né? E de preferência que seja única, né? Assim, muito legal, assim, essas coisas que ficam ecoando, assim, na nossa cabeça, né? Sobre essa coisa da avaliação, eu também já venho há algum tempo pensando sobre isso, meio não acreditando nesse modelo tradicional. Quem foi meu aluno aí que está assistindo já passou por algumas experiências desse mesmo tipo que você falou, né? Assim, a gente vai testando e errando, querendo acertar, né? Mas com pelo menos a sensação de que está querendo fazer alguma coisa diferente e tal. E tem uma coisa que eu sempre digo sobre a avaliação tradicional, é que essa coisa de negociar as notas, né, reprovar o aluno por 0,1, isso é de uma prepotência sem tamanho, né? Porque o professor parte do pressuposto de que aquele instrumento de avaliação que ele criou é infalível e consegue medir o aluno até no 1/10 do total, né? Então, chegou um neném aqui correndo. Vai. Aquilo o instrumento é tão perfeito que consegue medir o aluno até no 1/10, né? E aí o professor é capaz de reprovar aquele aluno porque ele não alcançou aquele 0,1 que ele queria. Isso para mim é de uma arrogância assim sem tamanho, né? E aí a gente passou por uma experiência muito curiosa agora, nessa época da pandemia, que a gente trabalha, né? Tem um grupo grande da Unirio que trabalha com educação à distância, no CEDERJ, e, bom, é educação à distância mesmo, né? Como projeto pedagógico e tal. Só que as avaliações, tem algumas avaliações que são feitas à distância, mas as avaliações principais, que valem 80% da nota, são presenciais, com gente vigiando, do jeitão tradicional. Só que com a questão da pandemia, evitar aglomeração, a gente não pôde fazer desse jeito. E o que foi curioso é que, assim, dentro do grupo dos coordenadores de disciplina, foi um alvoroço, assim, porque as pessoas não queriam abrir mão de jeito nenhum, fazerem a prova, de saber se os alunos estão colando, se não estão, de querer controlar, né, essas coisas que você trouxe do poder do professor, né, da autonomia do estudante. Estava todo mundo muito angustiado porque não podia controlar e saber, eu vou mandar uma prova para o aluno, ele vai ter 3 dias para fazer, como assim? Ele vai colar, ele vai se comunicar, e, enfim, isso mostra bastante o quanto a gente está muito atrasado nessa discussão, né? De que outras maneiras a gente pode avaliar. E aí, para encerrar, eu queria indicar... Eu posso só falar uma coisinha com relação a isso que você falou da prova? Eu tive experiência com um professor de uma disciplina pedagógica que todas as provas do semestre dele foram pelo formulário do Google, e o objetivo dele era justamente que a gente conversasse com os colegas e fizesse as pesquisas para responder as questões. Uhum. Ele queria justamente que a gente fizesse isso para a gente poder realmente aprender aquele conteúdo. E foi ótimo, foi maravilhoso ter esse tipo de possibilidade da gente fazer uma avaliação. Exatamente. Há outras maneiras, né? O que a gente tem que mudar é a pergunta, né? O que a gente pergunta agora, né? Mas como a gente vem desse ciclo, né, vicioso, a gente não sabe o que pergunta, né? Mas é legal, momentos em que a gente troca, né? E aí, para finalizar, eu queria indicar um livro que eu estou lendo, que é muito legal. Deixa eu ver se dá para todo mundo ver aí. Chama Ensinando a Transgredir. Legal. Da Bell Hooks. É uma autora negra, americana, que bebe muito na fonte do Paulo Freire, inclusive,
e ela conta um pouco sobre o que ela quer dizer, né, educação como prática da liberdade. Ela conta essa coisa do professor ter uma missão, né, o que ele pode fazer para transgredir. E tem uma passagem que é bastante interessante aqui, eu vou ler rapidinho. Ela fala assim, ó, pedindo a todos que abram a cabeça e o coração para conhecer o que está além das fronteiras do aceitável, para pensar e repensar, criar novas visões. Celebra um ensino que permita as transgressões, um movimento contra as fronteiras e para além delas. É esse movimento que transforma a educação na prática da liberdade. Então, fica aí a recomendação desse livro, que é bastante interessante. E, mais uma vez, um agradecimento ao Haroldo por compartilhar do seu Michel, tempo aí com a gente. Posso fazer um comentário? Claro. Já que você falou, eu achei muita coincidência você puxar esse livro, né? Outra coisa é que nós, professores, né, nós vendemos essa imagem de super-herói, né? Então, eu queria compartilhar com vocês que eu estava muito nervoso para essa palestra de hoje, né? Muito nervoso. E aí, eu fui buscar amparo emocional, né? E fui com a minha esposa, Cássia e tal. E ela pegou... Haroldo, eu acho que tem um negócio aqui que vai te ajudar. E ela pegou esse livro que você está falando aí e começou a ler um pedaço da introdução dele comigo. Legal. Eu sei que tomei mais, né? À medida que vocês foram chegando, vendo os rostos de vocês, também fui ficando mais calmo de mostrar muitas vezes para o nosso aluno isso, que a gente é humano, né? Que a gente não sabe tudo, mas que a gente tem um dever, que quando a gente não sabe, a gente também não pode cair no discurso, não sei, pronto, né? Não sei, eu vou atrás, não responder que sabe se não sabe, mas também vamos atrás do conhecimento, vamos buscar esse conhecimento, né? E mostrar que a gente não é perfeito, né? Assumir isso. Por exemplo, você falou desse professor que reprova por 1/10 e tal. Hoje eu estou nessa discussão aqui com vocês, mas eu já fui esse cara, dessa arrogância que você citou aí. Quem não foi, né? E a gente se transforma, né? Então a gente tem que acreditar a gente tem que acreditar nessa possibilidade que o ser humano tem de mudar, né? Era isso, queria fazer só esse comentário com vocês. Muito legal. Então, para poder encerrar, antes de encerrar, eu queria dizer que o vídeo vai estar disponível no YouTube, e se você está assistindo a gente aí no YouTube, compartilha. Eu acho que essa mensagem precisa se propagar. São mensagens de conforto, né, para as pessoas que estão pensando diferente, né, encontrar os seus pares, ouvir que tem mais gente nessa luta. Então, compartilha aí, divulga, e aí, se puder, se inscreve no nosso canal. Oi? E acho que travou. Curte nosso canal aí. Vai em qual página no YouTube? Oi, Haroldo. Bom, não estou... Alguém perguntou aí qual é a página do YouTube. É só procurar por Coordenação Escola de Matemática. Aí vai aparecer lá no canal. A gente também vai divulgar. Então, para poder encerrar, eu vou pedir para todo mundo abrir os microfones agora, para a gente poder agradecer ao Haroldo com uma salva de palmas. Gente, na semana que vem a gente está aqui de volta. Quem vai falar é a professora Carmen Matias, lá da Universidade Federal de Santa Maria. A gente se encontra, então, às 4 na terça-feira que vem. Um grande abraço a todos. Até mais.